Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. No ar, solta a vinheta. Muito bem, meu povo, nós estamos aqui no episódio 14, Cleison, do Santo Pode, que tem um tema que eu coloquei, Filha de Deus, Filha de Maria. Então nós vamos conversar com uma querida, né, que eu conheci via Dom Pod. Um dos episódios que eu mais gostei, eu digo, não, vou chamar ela lá para o Santo Pod. Então hoje nosso 14º episódio é com Nádia Muniz. Ela que é professora e pedagoga. Sim. Né? Então, Nádia, bem-vinda, prazer conhecê-la. Muito obrigada. Que legal estar aqui. Ela que disse que gosta muito de falar, de dar depoimento, então depois dar certinho com o Santo Pode. Tem que controlar a pessoa. E aí, Nádia, nós temos aqui uma pergunta, que é a nossa pergunta, nosso carro-chefe, né, que a gente sempre faz para quem vem aqui, né, Cleison? Geralmente tem gente que já se prepara muito para ela quando vem para cá, mas diz que quando chega aqui dá um branco. Diz que não, que chega nessa cadeira e esquece tudo que tinha pensado. Nervoso, né? E sai meio que no automático aí. Essa pergunta é muito simples e muito complexa de se responder, mas creio que você vai saber lidar bem com essa resposta. Quem é Jesus Cristo na vida da Nádia? Eita, é uma pergunta maravilhosa. Eu tava assim, será que eu me preparei para essa pergunta? Gente, primeiro, que alegria estar aqui. Eu tô elétrica. Na verdade, eu sou elétrica, né? Quem me conhece sabe. E para mim, poder contar para as pessoas ouvirem quem é Jesus na minha vida é uma alegria dobrada, é em dobro. Porque Jesus na minha vida, na minha história, ele é a direção dos meus passos, né? Tudo que ele falou, tudo que ele fala, a gente lê na palavra que abrasou os corações, né? Abrasava os corações, e hoje ele abrasa o meu coração. Então, os ensinamentos que ele deixou, os passos que ele fala na palavra e que a gente tem que ouvir e acolher, Jesus na minha vida ele é isso, ele é o grande pedagogo, né? Ele é o meu educador, ele é quem me direciona para viver a vida que eu vivo, quem eu sou hoje, né? A Nádia hoje, ela é uma Nádia direcionada, formada, modulada no que Jesus direciona. Né? A minha luta diária é de fazer o que ele está pedindo hoje, o que ele está querendo, como que ele quer. Aí a gente vai lá na palavra, por isso que a gente tem a Bíblia, né? Para isso que a gente tem a palavra. Aí, Senhor, o que eu tenho que fazer? Você vai lá, é um manual de... O Evangelho, ele conduz você a dar passos corretos e saber consertar aquilo que foi errado, né? Sim, enfim, Jesus na minha vida ele é o grande pedagogo, que a gente pegar essa essência da palavra, né, o significado da palavra pedagogo é aquele que conduz, o que direciona, o que pega na mão e leva. Então Jesus é isso na minha história, ele pegou na minha mão e disse embora, eu disse vamos, eu quero. E a maior, não é nem prova, mas para a gente sentir a presença de Jesus na nossa vida, justamente esse nosso mudar de curso, né? A gente percebe que... É a conversão, né? A conversão, que... Sim. Ou a gente pode dizer assim, eu oro tanto, como é que eu vou saber que a oração está funcionando? É quando a gente vê essa mudança de direção na nossa vida, né? Quando a gente sente esse... É bem sobrenatural mesmo. Exato, esse Jesus que pega na nossa mão, como a Nádia falou, e nos coloca nesse caminho. E falando em pegar de mão, né? Já no episódio anterior também nós fizemos essa pergunta, né? E essa pergunta são para pessoas especiais que a gente traz aqui, né? Quem sabe da história de vida. Eu assistindo o episódio lá no Dom Pod, a Nádia falou muito sobre Nossa Senhora, né? Como Nossa Senhora, o agir de Nossa Senhora na vida dela, principalmente de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Quando eu falo dela, eu já fico emocionada. E aí, a nossa outra pergunta também já nessa linha, que a gente tá colocando agora também essa pergunta, né? Assim como quem é Jesus, a gente pergunta agora, quem é Maria na vida da Nádia? Como foi essa intercessão de Nossa Senhora na tua vida? Eita, gente, Maria comigo, vocês têm que... Olha,
Maria, para mim, na minha história, na minha vida, ela é um grande manual de como adorar Jesus, né? Ela é o meu maior manual de como adorar Jesus, de como alcançar o Senhor, de como buscar o Senhor. Ela dá passos, ela ensina como a gente deve fazer para alcançar. E a nossa vida, a nossa história, eu digo como um todo, assim, o planeta Terra, todo ser humano. Se ele olhar para a Virgem Maria, ele vai enxergar Jesus Cristo. Não tem como. Sim. Não tem. Gente, podem falar o que for. A pessoa, que você é isso e aquilo, essas coisas de discussão teológica. Sim, gente, não existe. Maria, tira Jesus da vida de Maria, Maria não existe. Né? Então, ela é o próprio Cristo. Ela é a pessoa que mais soube adorar, soube cuidar, soube estar perto, né? Ela talvez um erro teológico dizer que ela é o próprio Cristo, mas ela é a pessoa, o manual que te ensina a olhar para Jesus e dizer que ele é o Senhor, é o Salvador, ele é o tudo. Porque tudo que ela passou, eu gosto muito de lembrar da história de... Minha mãe fala muito, né? De Nossa Senhora do Desterro. Que Maria, ela na minha história, ela se transformou num grande manual da verdade. Né? Ela não é o Cristo, mas ela ensina você a alcançar o Cristo. E o primeiro passo que Maria dá para a nossa história, para a nossa vida, né, como todo o planeta Terra, olhar para ela e ver isso, como eu estou dizendo, é a verdade. Né? A gente é muito criado assim, né, com pequenas mentiras e pequenas coisas que a gente engana um ao outro. Eu vejo muito isso na minha vida profissional. Eu trabalho com criança pequena, né, educação infantil. E as crianças pequenas, elas são imaturas, elas não têm um cérebro maduro, uma emoção madura, elas estão ainda em processo de formação para alcançar uma razão Sim. que elas vão usar no futuro, né, para bem viver. E Maria, a pessoa que tem Maria, ela começa a usar da verdade até nas pequenas coisas. Aí um pai leva uma criança para a escola e diz assim, não, o papai está aqui, não, a mamãe está aqui, não vai sair daqui não. Vai, gente. Vai sair dali. Vai. O pai e a mãe não vai ficar ali. Você vai ficar na escola porque você precisa ficar, porque eu preciso trabalhar. É uma realidade do mundo moderno, não é isso? Sim, sim. Então, a gente sabe que é uma realidade. E aí o pai fala, não, o papai tá aqui. A mãe não vai sair, não. Ou então, eu digo logo para os pais, meus alunos, não saiam escondidos, pelo amor de Deus. Nem que você diga, eu vou ao banheiro falta, e volto já. Né, que você vai ficar lá fora, eu vou ao banheiro e volto já. Aí até uma mãe me questionou, mas professora, mas eu não vou ao banheiro por dia que você vai trabalhar e volta. Né? Você tem que falar a verdade para a criança. Então, Maria, ela traz muito isso para a pessoa que vivencia com Nossa Senhora. O passo que ela vai dar inicial é de viver a verdade. E a Virgem do Desterro, minha mãe sempre fala, ela vinha no deserto, estava matando todas as crianças, né? Herodes mandou matar todas as crianças, então ela vinha fugindo com José, e ela vinha em cima do burrinho com o neném, e minha avó conta muito isso, e minha mãe já me reproduziu essa história, né? Aí diz que o soldado parou e disse, o que tu tá levando aí, mulher? Ela olha para ele e diz, o Filho de Deus. O Filho de Deus, passa, mulher. Aí, sabe? Aí acha que é uma mulher louca que tá falando coisa à toa. Ela disse, o Filho de Deus, ela falou a verdade. Então ela atravessou aquele deserto com a verdade. É o primeiro passo que Nossa Senhora na minha história, é de verdade. É viver a verdade nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Tem hora que eu tô conversando com alguém, eu ligo, olha, eu não vou poder ir porque é o hábito do ser humano adulto pecador, né? Nessa inclinação que a gente tem para o mal. Porque eu não tenho condição, não consigo ir. Falando a verdade, estou cansada. Então, a gente tem que começar a falar, viver a verdade. Nossa vida tem que ter verdade nas ações e nas palavras também, né? Então, Maria trouxe isso para a minha história, assim, ela trouxe muita verdade. Não, eu assumi, a verdade, ela é muito dolorosa. Ela é muito assim, ela rasga a gente, mas depois faz um bem. Faz um bem, assim, infinito. Um bem que você sente, assim, aquele alívio de a alma que nasceu para ser santa. O primeiro passo que ela descobre que ela nasceu para ser santa é com a verdade. E Maria faz isso com a gente. Ela que leva você para viver essa verdade.
E dentre esses diversos aspectos, a gente vem falando aqui, né, eu e o Terence, que todas as pessoas que se sentam aqui nessa cadeira, a gente vê a face de Deus diferente. Alguns a gente vê pela calma de Jesus, alguns a gente vê pela alegria, alguns a gente vê pela obediência. Na hora que você pisar o pé aqui disso, é pela alegria. A gente vai ver Jesus pela alegria, através dela. E aí, Nádia, a gente viu lá a sua participação no episódio do Dom lá com os meninos, e a gente viu que você é uma pessoa que nascida em berço católico. Desde cedo ali, desde criança, já teve aquelas experiências dentro da sua casa de ter seus pais muito, muito firmes na caminhada. Uhum. Você também é de caminhada RCC, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, dentro de toda essa caminhada, dessa sua passagem ali, dos primeiros passos, quando é que a Nádia conseguiu se enxergar? Realmente eu estou dentro de uma realidade católica. Hoje a minha vida já tem uma impressão digital de Deus aqui na minha vida. Quando é que você... Sair do católico de IBGE, né? Isso. O católico real. Isso. Gente, começou assim, acho que quando eu tinha uns 14 para 15 anos. Mas assim, fechou a minha consciência quando eu tinha 15 anos, né? Numa fase bem... da minha adolescência mesmo, quando a gente tá naquela fase carente, né? Todo mundo conhece essa fase difícil, quem já passou, claro. E como você falou, eu já testemunhei muitas vezes, né? Meus pais, eles sempre estavam, eles vêm de grupo de jovens, né? Meus pais, eles se conheceram num grupo de jovens, tiveram todas as dificuldades, não tiveram a realidade que a gente tem hoje, né? Essa modernidade de alcance, de estudo, de entender, de compreender. Mas eu percebo na história dos meus pais o tanto que Deus já foi formando. O pedagogo que eu disse lá no começo, né? Sim. Ele conduzindo eles. Eu olho para trás e disse, meu Deus, como é que meu pai e minha mãe conseguiram durar? Porque um casamento para durar é muita graça de Deus. Gente, é muita graça. Hoje em dia, eu fico assim, olhando... Até quando eu olho pro meu esposo, eu digo assim, se não fosse Deus, eu já tinha te dado um casco. É por Deus. E aí eu via muito isso neles, né? Essa ida para a igreja, esse levar ao domingo na Santa Missa. Eles não tinham essa noção que a gente tem hoje de ter que se vestir bem para a Santa Missa, de ter que comungar com o coração limpo, mas eles estavam sempre ensinando. E uma coisa que eu vejo na minha infância eram os textos que a gente fazia em família. Sim. Nós somos 5, minha mãe, meu pai, eu e meus 2 irmãos, e aí isso ficou muito marcado em mim, cada um rezava um mistério do texto, então aquilo ali completava, e a gente ficava esperando qual é o meu mistério, o que eu vou rezar. Eu decorei os mistérios por causa disso, porque quando chegasse na minha vez eu tinha que saber falar sem olhar para o papel. Eu não podia olhar para o papel, porque eu tinha que mostrar que eu sabia de qual aquele mistério, né? E ali eu fui crescendo naquele berço católico. E quando eu vivi a minha experiência com Deus mesmo, assim, mergulhada, aquela experiência, assim, de rasgar o coração e a alma, eu tinha 15 anos, fechado, né? Vou fazer 40, diga que não parece, tá? Pra dizer só, não parece. A gente fala assim, não parece. Não, mas sem querer puxar o saco do entrevistado, eu diria que ela tinha 32 no máximo. Estão ouvindo, sociedade. Eu ia completar, nós estamos no mesmo time. Oi! Nós estamos com 40 também? Com um perfil com rosto de 30. Nós estamos nesse time. Tá vendo? Que bom. É a graça de Deus, meu irmão. Não é outra coisa, é a misericórdia. sem cremes, né? Sem muitos procedimentos. É a graça de Deus. Não tem outra explicação, é a graça de Deus. E aí eu vou fazer 40. Então eu tô nesse percurso aí desde os 15 anos. Só de caminhada de renovação carismática já são 25 anos, né? Dentro do mesmo grupo de oração. Até pau. Caminhando toda segunda-feira para aquele grupo abençoado. O caminho para Jesus. Gente, o caminho para Jesus. Que, para mim, na minha história, eu fiquei assim, Maria, sempre me arrodeando. O caminho para Jesus. Qual foi o caminho que Deus escolheu para nós alcançarmos Jesus? Maria. Então, eu sempre comecei assim a caminhar nesse grupo de oração e foi lá, com as formações da Renovação Carismática Católica, que eu digo para você, faça
o processo formativo da renovação carismática é a igreja, assim. A igreja, dentro da experiência de oração, muda tudo. Mudou a minha realidade, mudou meu olhar, mudou meus pensamentos. Essa experiência de você clamar o Espírito Santo toda hora, o tempo todo. Porque a sanguínea que mora em mim, agitadíssima, também tem seus pedaços coléricos, né? Então eu tinha que, meu Deus, assim, eu tive que reter muito do meu comportamento, né? Com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não ia conseguir, minha gente. Tem dias que a gente fica, né, momentos da vida que a gente se afasta um pouco da oração. Sim. E aí você percebe, eu preciso voltar, porque meus olhos enxergando o Espírito Santo que eu vou conseguir moldar o meu comportamento. E isso é o equilíbrio da santidade, né? Sim. Porque santidade, na verdade, ela é isso. A gente pensa que santidade é você estar pronto para o céu. Pronto, já posso morrer. Uma vez eu... Passar o dia rezando. Joelho no chão e sangrar o joelho. E a gente vê que não é isso, né? A própria igreja nos ensina que não é isso. Ela nos traz muitos exemplos do equilíbrio. É Sim. você equilibrar tudo isso, a sua humanidade com aquilo que Deus escolheu você para ser, que é santo. Né? Você equilibrar o que você é, o que você foi formado com o que Deus te escolheu para ser. Porque a gente não pode também fechar os olhos para aquilo que nos formou, né? Assim, para ser quem a gente é. E a verdade, de novo, bate na porta, porque você olhar para o seu interior, perceber suas falhas, suas inclinações para o pecado, é doloroso você Sim. saber que você é uma pessoa difícil, pessoa chata, que você resmunga, que você reclama de todo mundo, que você fala... Isso é um comportamento... confrontar tudo isso, né? Isso é um comportamento social muito, muito natural, assim, é que as pessoas falam, é porque a gente sou assim mesmo. E não é, você não é assim mesmo. Você nasceu para ser santo, você nasceu para ser santa, você nasceu para mudar o curso da sua vida, né? E adorar o Senhor e viver na busca do que é de Deus, né? Daquilo que Ele te escolheu para ser. E tá mergulhada nesse processo formativo, conhecer a renovação carismática. Eu até vim com uma camisa que diz assim, eu vou de renovação, venho criar do Espírito. Porque a renovação, ela... gente, é tão assim... Eu tenho tanta gratidão a Deus por esse movimento. Né? Quando eu ouço os fundadores, quando eu ouço as pessoas que tiveram a experiência há 50 e poucos anos atrás, eu olho e digo, alcançou a minha história. O povo estava rezando lá em Duquesne, depois o padre Eduardo Doggett, né, trouxe para o Brasil, junto com Haroldo Ram, eu acho que se eu não estiver errando os nomes, Senhor, mas não estarei. Trazem para o Brasil uma experiência, e aí alcança mais outros, Padre Jonas, Moisés da Canção Nova, do Shalom, Padre Jonas da Canção Nova, e aí vai surgindo as novas comunidades, os grupos de oração, e aí vai chegar a Nádia, chega em mim. Então, assim, eu percebo a ação de Deus para me conquistar, para me abraçar, né? E a renovação, ela é esse amor, assim, essa vocação, ela construiu a minha história. A minha história foi construída dentro da renovação carismática. E ali eu sou do Ministério de Música e Pregação, e a gente está na formação. Se precisar, a gente vai para as crianças, porque é muito, assim, completo na minha vida, na minha história. Aquilo que o Espírito Santo fez na minha casa. Né? Eu fui para Renal, eu até brinco lá em casa, eu digo, eita, se não fosse o Espírito Santo me escolhendo, todo mundo tava perdido, que eu brinco com minha mãe muito com isso, porque ela hoje está na renovação, meu pai também fez o processo de seminário de vida, meu irmão, então assim, todo mundo está envolvido com essa renovação carismática de alguma forma, né? E eu sinto que Deus me usou para isso, Ele me colocou ali para eu poder dar testemunho. Porque minha mãe, na hora que ela olhou, disse assim, essa menina tá diferente. Essa menina tá estranha. Que movimento é esse? Aí, uma vez eu conversando com ela, eu disse, mãe, eu tava numa oração de cura interior e eu vi a senhora chorando nessa oração, grávida de mim. Mãe, eu vivi um processo de perdão com a senhora. Ela olhou assim para mim e disse, que lugar é esse? Aí ela foi conhecer. Muito bom mesmo. Mas aí a curiosidade que eu tenho, o local, não é numa igreja, tem um local, uma sede, um prédio?
A renovação? Sim. Tem lá em São Paulo, a gente tem uma sede. Mas como assim? Você estava querendo saber? Não, daqui de Teresina. Tem, aqui em Teresina a gente... Aqui em Teresina a gente tem a Casa de Maria, que fica lá na Vila Operária. Tem a Igreja da Vila Operária, Igreja de São José Operário. Do ladinho, assim, X com a igreja, a gente tem a sede da Renovação Carismática, que é a Casa de Maria. Sim. Que a gente se reúne todo primeiro domingo do mês, os ministérios vão lá. Para quem nunca foi. Assim, né? Mas geralmente a gente forma os ministérios, mas lá é aberto todos os dias, assim, a gente pode chegar lá, tem a capela, pode adorar Jesus, né? Sim. Tem as orientações lá do pessoal do Ministério de Cura e Libertação, tem toda uma secretaria lá, uma livraria, e todo primeiro domingo do mês a renovação está lá reunida para formar os ministérios, né? Então a gente vai ver todos os grupos de oração da cidade, ver os irmãos, os novos, os antigos. Aí tem a sala do Ministério de Música. Atenção, a sala da pregação vai ser formada lá. A gente vai formando por ministérios, né? A pregação, a música se reúne, o Ministério para as famílias, o Ministério para as crianças, a intercessão, a cura. Então a gente vai viver aquele momento em comunidade, né? Como renovação carismática e receber formação para bem exercer o dom que o Senhor nos deu, né? Eu lembrei da FED, porque na época da faculdade tinha o GOL, que era o grupo de oração universitária, que era da RCC. Aí eu me lembro que os meninos falavam, vai ter formação lá na Casa de Maria. Eu lembrei, rapaz, a Casa de Maria que os meninos falavam lá na época do GOL. Nosso cantinho, assim, de se encontrar. Todo mês a gente está lá. E aí, eu queria chegar nesse ponto, né? Que a Nádia falou da questão de comunidade, né? A comunidade ali se reúne, todo mundo em comunidade para se dividir, para orar e tal. E aí, a comunidade da paróquia Santa Joana d'Arc, né? Vamos falar casa. Nossa casa é no São Pedro, na paróquia São Pedro Apóstolo. E aí eu queria que tu falasse pra gente como é que é a do Mucambinho. Mucambinho, que pra mim tem um lugar especial, que era onde minha atual não, minha mulher. Já foi. Minha mulher foi puxada a orelha do cara. A mulher morou lá há muito tempo. Agora, a gente está morando aqui na Tabuleta. Então, eu conheço ali o Mucambinho. A gente casou na São Paulo, paróquia São Paulo. Pertinho também, vizinha. Do Padre Tertuliano. E aí, como é que é lá? Né? Já contou como é que foi essa vivência na renovação carismática, mas comunitariamente falando de questão paroquial, né? Com o pessoal lá da paróquia, como é a vivência lá, o que tu faz lá especificamente? Gente, como é que é lá? O meu grupo de oração, ele respira a paróquia. Nós somos um grupo de oração, Caminho para Jesus, nós estamos lá toda segunda-feira reunidos, mas o que a paróquia disser, precisamos disso, a gente está na paróquia. A gente assume as missas, né? Tem missa aos domingos, quarta, quinta. Então, quando tem sempre uma escala e o Ministério de Música está sempre lá também ajudando. A gente costuma dizer que a paróquia ela é uma só, porque o JC com o SCC e com a renovação está todo mundo assim, né, entrelaçado. E a gente começa a ver os movimentos da paróquia, começa a ver o trabalho, começa a olhar para tudo e ver todo mundo igreja. Sim. A gente vê a igreja, né, com seus diversos dons. E a paróquia São Paulo já foi... Não, a minha comunidade, paróquia de Santa Joana d'Arc, já foi paróquia São Paulo. A gente já foi um só ali, aquela região já foi... Aí depois ficou a paróquia São Paulo, com a região ali do Bom Jesus, e a paróquia Santa Joana d'Arc ficou mais com a região de Santa Sofia, né, o loteamento, e a gente ficou separado, mas unidos. E, inclusive, tem grupo de oração lá também, na paróquia São Paulo, né, na qual é o grupo de oração da minha coordenadora arquidiocesana, Gominha Maria Gomes, que está lá também, nesse grupo de oração, que é o Nova Semente, que eles também se reúnem lá. E essa vivência de paróquia, eu costumo dizer, gente, eu nasci, me criei, casei, estou criando meus filhos na paróquia de Santa Joana d'Arc. Eu já tentei ir embora do Mucambinho várias vezes e o Senhor não deixa. Mas eu nasci ali dentro. Né? Minhas memórias de infância sou eu correndo naquele pátio. Eu vi aquela igreja sendo levantada.
Eu lembro meu pai pegando na minha mão, entrando para ver como é que estava ficando o altar, na construção. Então, o que eu posso dizer da paróquia é que é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. E realmente é meu lar ali, né? Eu amo aquele lugar. E nós já tivemos muitos párocos que passaram por lá. Eu lembro, na minha infância, tive o Padre René, Padre Vitorino, Padre Gilberto, Padre Carlito, Padre Gerson, que acabou de sair de lá, tá assim, tá ainda a saudade no peito. Eu vi, teve a despedida, não foi? Teve a despedida, a gente se despediu dele, a gente chorou muito, mas ele tá pertinho, lá na paróquia São João. E a gente recebeu o Padre Amarildo, que é um padre que, olha só, ele vem da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Gente, quando ele chegou, eu disse, tá bom, mãe, tô entendendo o teu recado. Ele tá vindo, então ele conhece Guadalupe, né? E uma coisa, assim, da minha paróquia, que eu aprendi com a minha paróquia, foi a não abandonar ninguém, né? Assim, uma coisa que eu aprendi lá, eles são... O que você precisar na paróquia, uma oração, um quilo de feijão, só fala que você precisa, que a paróquia está ali para acolher. É uma paróquia muito, muito missionária, né? O povo que gosta da missão. Quando o Padre Gerson saiu agora, a gente até comentou sobre isso. Não é o apego ao padre, não é o amor ao padre, né? É o amor à pessoa, a pessoa que a gente aprendeu a amar, conquistou a gente, né? Exatamente. Mas a gente tem a consciência de que é ser igreja. Eu acho lindo isso na minha paróquia, não é porque minha paróquia não. Mas eu acho perfeito como o povo vai receber o padre novo, vai deixar o padre antigo e vai continuar a missão, porque eles sabem que é a igreja, né? É a igreja. Que a gente não pode também reter um padre, porque a gente sabe que a missão dele é muito mais, né? E ali ali eu posso aprender muito com essa paróquia, porque ela me ensinou muito isso. Os dons ali dentro é transbordante, assim, os dons que Deus coloca, e a gente vai utilizando para construir a igreja, né? Para ter esse testemunho de vida, de ser paróquia, de ser igreja. Eu sou muito feliz ali. E eu puxei esse assunto porque eu sou muito paróquia. Porque tem as comunidades, né? Comunidade Shalom, assim. Mas eu sou mais assim, paroquiano. Eu me entendo mais paroquiano. E no São Pedro, que onde foi eu fiz o EJC e passei a frequentar, tem aí uns 10 anos, mais ou menos, eu me senti muito acolhido, né? Você falou da paróquia da Santa Joana d'Arc, eu sinto também muito lá no São Pedro em relação a acolhido, ao acolhimento. Quando eu cheguei lá, meus pais já tinham feito o ECC lá, tinham acho que uns 2 anos, e aí eu não era já mais tão adolescente, mas também era ainda um pouco rebelde. E aí foi por influência dos meus pais, que já tinham feito o ECC aqui, né? Eu passei a frequentar, fiz o AJC e estou nessa caminhada desde então. Então, eu gosto muito da paróquia lá de São Pedro. O Cleiton pode até falar melhor, porque desde criança que estudou lá quando era criança, quando era escolinha. Não, lá. Quando a Nádia falava sobre essa questão da importância da paróquia. Sim. Porque muitas vezes a gente tem percebido que os grupos têm se afastado da paróquia. Tipo, como se eles fossem uma célula ali que está separada do órgão, do órgão maior. O meu pároco antigo agora, o Padre Gerson, ele falava muito sobre isso, né? Sim. Que nós não fôssemos formando, não criássemos os guetos que a gente chama, né? Exatamente. E ser um só. Então ele trabalhou muito em cima disso. Eu acho que ele conseguiu, porque a gente realmente é uma paróquia, unida né? mesmo. Todo mundo é. Você tem o seu chamado na JC, você tem o seu chamado na Renovação, você tem o seu chamado na Legião de Maria, e ali você une os serviços, né? Eu canto também na paróquia, o meu esposo toca. O Júnior Maria, o Júnior é um missionário, se eu falar que babá ele até não poder mais. E ele é um missionário de mão cheia, ele larga tudo que ele está fazendo para poder ir socorrer a paróquia. E isso é um ensinamento que a gente aprendeu na paróquia, a gente foi formado para ser paróquia. Então, você falando que estudou na escolinha, pois né? É, que lá onde é a igreja do São Pedro, lá
ela era uma escola. Aí funcionava de sábado e domingo, funcionava como igreja, e de segunda a sexta era uma escola. E eu estudei lá desde os meus 4 anos de idade até os meus 12 anos de idade. Ou seja, foi 8 anos da minha vida ali, o tempo todo daquela convivência. Gente, o poder de da igreja. escola, né? E da E igreja. eu olho pra lá quando eu tô na missa. Casa. Eu tô na missa, eu bate aquela nostalgia, porque aquele espaço onde é o espaço de confraternização ali da paróquia ali da lateral, foi onde eu passei minha infância, que era onde tinha o recreio da escola. Aí sempre me fica aquela nostalgia. Aí até o Terence falando sobre isso. Tipo, eu não consigo largar a paróquia por conta disso. Porque eu fui criado ali dentro. Aí até E ali muitos hoje dos nossos amigos de lá são dessa época também. São dessa época. A mãe até diz, o único dia que tu não tá na igreja é na segunda, porque a segunda é a igreja fechada de São Pedro. Aí né? tu vai lá pro Mocambinho, o grupo de oração caminho pra Jéssica. Mas é bom, eu particularmente, como o Terence falou, eu também gosto muito de ser paroquiano. Porque eu acho que essa unidade da gente estar mais ligado na paróquia, ela nos ensina muito, principalmente no servir. Porque se a gente realmente se dedicar à paróquia, todo dia tem coisa para fazer. Todo dia tem um movimento para você ajudar, tem o texto dos homens, tem a pastoral do batismo, tem alguma coisa para você fazer, e muitas vezes aquelas poucas mãos que tem disponíveis para fazer, não dá conta de tudo. E a gente precisa dos paroquianos para que realmente a coisa flua, para que os movimentos consigam realmente alcançar quem tem que alcançar. O que a gente tem que alcançar é essa transformação de vida, né? Sim. A conversão dos irmãos. E às vezes a gente se prende em observar a conversão dos irmãos e esquece da nossa conversão. Sim. Gente, como é difícil olhar para si. Como é difícil. É mais fácil olhar para o outro. Sim. Muito mais fácil. Não tem nem perigo. Eu digo, as pessoas, o mundo, olha as redes sociais. Serve para quê? Para a gente olhar para os outros, Sim. né? E se mostrar para os outros. Então, a verdade hoje, ela vale muito mais do que qualquer outro tempo. Porque as redes sociais estão aí, né? Para provar que a gente precisa mostrar quem a gente é de verdade. Tem muita gente que diz assim, eu não sou o que eu posto. Gente, é o que você for. Lá no fundo, mas... Lá no fundo você é o que você posta. A gente tem muito cuidado no que você vai postar. Sim. O que eu vou postar? O que eu vou colocar? Qual é o bom dia? Eu quero falar, eu quero passar aquela mensagem, eu quero dizer alguma coisa para as pessoas que estão vendo o meu Instagram, os meus stories, né, o meu feed, porque lá no feed só pode ficar as coisas mais especiais. No story é o dia a dia, mas o feed vai tudo que é muito legal, muito especial. A gente tem muito essa visão, né? Sim. É uma nova sociedade que está sendo construída em cima desses recursos, né, tecnológicos. No nosso tempo, não faz tanto tempo assim, mas a gente não tinha esse acesso, né? A gente conversava entre nós. Sim. E a gente via a rejeição, a gente via o olhar das pessoas, né? Falar e tudo. Só que não era público. Era um grupinho aqui, um nichozinho aqui, outro nicho ali. Cada um no seu quadrado, né? E aí, hoje você percebe que é assim, boom, aquele boom. Também existe ainda o quadradinho de cada um. A gente percebe que tem os quadrados e tal. Mas a rede social, ela traz isso para que as pessoas entendam que elas precisam mostrar, né, e você mostrar a verdade, mostrar o que deve ser. E ali você percebe como a sociedade está desregulada. O medo de postar alguma coisa, o que vão pensar de mim. Sim. O medo de, não vou postar isso, nessa foto não tá legal, nessa foto tá feia. Não, a gente pondera muito como a gente quer aparecer, né, como a gente quer ser visto. E quando as pessoas postam, a gente olha muito dizendo, Maria, coisa horrorosa é essa? Não, que é isso aqui? A gente comenta, porque a nossa inclinação para o pecado tá ali, né? A língua é muito complicada. E a gente viver como paróquia traz essa realidade até para a rede social. Sim. Traz, gente, porque você vai lá e aí a pessoa posta algo fora do testemunho. A sociedade vai comentar, vai lá, comenta com os dedinhos, né? E aí você não... Lógico que eu não tenho que me preocupar com o que estão pensando de mim.
Mas se eu me preocupo demais, eu acho que tem aí um quê de falta de verdade, né? Assim, Já fica uma doença, assim. você fica obcecado, você fica... E eu acho que eu consigo mostrar muito para as pessoas o que eu quero mostrar, o que eu quero viver. Né? As pessoas, tu posta demais. Gente, eu tô até sem postar ultimamente, porque eu não tô tendo tempo nem para postar. Esse negócio de alimentar a rede social dá um tempo, né? Dá um trabalho. Eu disse, não, minha gente, eu tenho que trabalhar. E às vezes eu quero falar do meu trabalho, não acho tempo. Acabou o dia, eu digo, meu Deus, não dei nem boa tarde para os meus seguidores. Não dei nem bom dia, né? E dá trabalho, porque você tem que alimentar aquilo ali, né? E viver, né? Viver a verdade para mostrar a verdade. E eu acho que o caminho é esse, viver a verdade para mostrar a verdade. E essa questão que a Nádia levantou sobre as redes sociais, pensando na questão dos podcasts, né? A missão do podcast, assim, na internet, nessas redes sociais, né? Que a gente vê, né? O quanto a gente que produz ou que faz tem que estar inserido nessa verdade para o que a gente postar ser a verdade, para que essa verdade é um caminho de conversão, né? Lá a pessoa, né? Então, se a gente está assim, lógico, consciente do que está fazendo, o que a gente posta, não necessariamente a gente tem que postar com medo da pessoa dizer, aquele católico está sendo muito, sei lá, muito Tu já pensou se Jesus fosse parar pelo que estavam falando dele, né? Então essa questão dessas redes sociais hoje tem muito disso. E a missão desses... todo mundo que evangeliza. Hoje nós vemos muitos padres que evangelizam, né? Tem as suas redes sociais e falam. Então, a gente tem que ter esse compromisso com a verdade para que o que a gente fale não seja pedra de tropeço, né, pro outro. Então, tem que ter muito cuidado. É o grande sentido do servir, né? O servir... Clécio, né? Cleison. Olha, eu quase. O Cleison falando sobre que a paróquia ajuda a servir. Sim. Né? E você tem que entender que o servir ele é isso, ele é o doar-se para o outro. Né? O meu olhar, o meu tempo, o meu sorriso, minha alegria. Então eu preciso estar oferecendo o que é melhor para as pessoas. Eu não preciso estar postando só tragédia ou coisa que eu não sei nem se é verdade, enfim. Mas, assim, se você pensar que o que eu vou postar hoje, algo que faça bem para o outro, você consegue alcançar o coração. Você alcança. Basta levar essa direção, deixar o pedagogo conduzir que ele leva. Puxando muito pro meu lado, chamando Jesus de pedagogo, mas ele é o grande pedagogo, ele é o grande pedagogo. Dade, aproveitando também... a gente está no período quaresmal ainda, né? Dentro do período quaresmal. E aí a gente queria falar contigo sobre o dom da piedade. Aproveitando sua experiência na RCC... Você que tem essa dúvida, o dom da piedade está relacionado com a quaresma? Porque em episódios mais para frente a gente vai falar dos outros dons, vai falar mais especificamente. Então isso aqui é o esquenta. O esquenta para a gente falar um aperitivo. Gente, e aí, o dom da piedade. Queria que você explicasse o que é esse dom da piedade e se ele tem relação com o período quaresmal. E se sim, tu faz essa conexão pra gente falar pro pessoal dessa conexão. Eu tinha muita dúvida, assim que a gente vai aprendendo, né? O que era o dom? Eu confundia com pena dos outros. Mas acho que todo mundo tem essa dúvida inicial, né? De, o que é o dom da piedade? Acha que é tadinho do Cleison. Tadinho do Cleison. Eu já até falei disso. Para não esquecer meu nome, não tem problema. É só lembrar do ato penitencial. Kyrie eleison. Aí tira o E e bota o C. Pronto. Olha aí, tá vendo como ele tá? Cleison. Vamos errar lá, não. Fica fácil. Aí as pessoas pensam que o dom da piedade é você olhar pro Terence e ver o tadinho do bicho. Tô piedade de você. Gente, mas o dom da piedade é tudo isso que eu tava falando para vocês anteriormente. Quando eu descobri que eu tinha esse dom, que Deus me deu esse dom, eu faltei soltar foguete. A gente tem um processo dentro da renovação carismática que chama Seminário de Introdução aos Dons.
né? Que a gente conhece todos os dons do Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, o que ele vai fazer. Você chegou até aqui, meu irmão, então te prepare, é tipo isso, ó. Existe uma pessoa, são 3 pessoas na Santíssima Trindade, e o Espírito Santo, ele é recheado de dons, ele vai derramar esse dom na tua vida. Tu tá pronto para isso? Tô. Você quer receber? Quero. Aí depois a pessoa começa a receber, e aí, ó. E aí, o que eu faço com O que eu faço com esse dom? Então, o dom da piedade, ele faz você, ele traz para sua alma, porque a gente tem a alma, né? Ela é que o Espírito Santo está alimentando ali direto. Diretamente o contato com ele, na nossa alma com ele. Ele traz você a você perceber o que você é filho de Deus. Que você nasceu de Deus. Imagem e semelhança. Você é filho de Deus. E quando você cai na real, que eu sou filho de Deus, cara, eu sou filho de Deus. O que eu tenho que fazer? Quem é filho de Deus? Jesus. O que ele fez? Então, o que eu tenho que fazer como filho de Deus? Seguir os passos de Jesus, né? Ser como Jesus. E o dom da piedade, ele fala muito mais de amar o outro do que você olhar e ficar assim, ó, coitadinho, né? Não é? É você amar, respeitar o outro. E ali dentro do que você vive, no processo de conversão, o dom da piedade, o Espírito Santo, ele vai nesse ciclo de te mostrar, de te revelar que você precisa se reconhecer como filho de Deus. É uma coisa que a sociedade está arrancando da gente. Desde a escola, das crianças pequenininhas, até a faculdade, o pós, o mestrado, o doutorado, a ciência. Então, ciência é uma coisa, religião é outra. As pessoas olham logo como religião, como doutrina. E a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente tem essa formação. Que uma hora ou outra todo mundo vai. Então, qualquer momento, uma hora ou outra, se prepare. Você que crê, você que não crê, você vai mergulhar no Espírito Santo. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque você nasceu para isso. As formações, os ensinamentos, os direcionamentos que você recebeu, que mudou o seu olhar, cegou você por um tempo. Mas vai cair a trava, vai cair o cisco, vai cair uma hora, todo mundo vai passar por isso. Nem que seja na beira da morte, sabe? Você ali agonizando, você vai conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque você nasceu para esta pessoa, você nasceu para ser desta pessoa. Então, esse dom da piedade, ele te faz reconhecer como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Automaticamente, os meus passos precisam mudar. E isso vai mexendo aqui dentro. Você vai começando a refletir coisas que você faz. Meu Deus, será que isso está certo? Lá dentro a alma vai batucando assim, né? Você sabe, tem aqueles desenhos animados quando a gente é criança, que tem o anjinho e o capetinho aqui. Faz isso, não faz. Faz isso, não faz. Então, é você entender que você tem a voz do Espírito Santo no seu coração que lhe direciona para ser filho de Deus. É você reconhecer que você é filho de Deus, porque você já nasce filho de Deus. Quer você queira, quer você não queira, você é filho de Deus. E na minha vida, o dom da piedade foi isso que eu contei para vocês, né? A renovação entrou, me deu uma formação do que era a igreja, do que era o catecismo, do que é a palavra, do que é o Espírito Santo. E eu fui mudando muitas coisas. Tem gente que diz assim, Nádia, tu gosta de um pagode. Gente, eu dou valor a um pagode. Mas hoje eu percebo que nem sempre estar num pagode me faria bem, né? Eu toco também, viu, gente? Sou percussionista. Quem quiser me chamar para tocar um pagode, eu também toco. E a gente toca o pagode. Olha, é tão legal você pegar um pandeiro, um tantã e começar a tocar as músicas da igreja. Você sente uma coisa diferente. Eu até conversei com uma pessoa que eu disse assim... Inclusive o Morel, gente. Vocês conhecem o Morel do Shalom? Não. Tem que conhecer o Morel. Tem que conhecer o Morel. O Morel, eu tô fazendo propaganda de ti, cara. Ele tá fazendo pagode agora com as músicas do Shalom. Com as músicas da comunidade Shalom. É lindo. Tudo em ritmo de pagode? Tudo em ritmo de pagode.
Sabe? Você fazer foi a tua presença. Já no Instagram, alguma coisa assim do Cara, tipo. é muito bom. Alguma coisa, é massa, é massa. Aí eu disse, Eu vi olha, a Terra Seca. Terra Seca ficou muito também, massa. em ritmo de pagode. Ficou E eu muito disse assim, massa. isso é um recado pra mim. Sim. Porque eu sempre gostei, né? A minha família inteira, na casa da minha avó, todo mundo é percussionista, toca tudo. Então, assim, a gente sempre gostou. Então, tem umas letras que eu olho assim, eu digo, meu Deus, que letra de música é essa? Outras não, outras eu escuto com meu esposo. Fez parte da nossa história, do nosso namoro. A gente, isso o Espírito Santo faz com você. Né? Você ouve, você não tem que rejeitar, eu não quero ouvir isso porque é pecado. Uma música que eu falo do amor que eu tenho pelo meu marido. Agora, uma música que fala do adultério, né? Aí fica difícil. Complicado, porque é mais complicado ainda. Aí, só te corta um pouquinho, às vezes não é nem o ritmo. Não é. Mas é a letra. A letra. É. Pagode com a letra Terra Seca, meu amigo. É muito massa. Massa, Mas, né? pelo amor A de gente vai Deus. fazer um, bora fazer um pagode dele. Cara, os freios da fraternidade dançando. Sim. Tocando aqui, dançando no vídeo do Instagram. Eu achei muito massa. Muito, gente, assim, Muito massa. é você olhar e se reconhecer. Que você pode criar letras de música. Tem muito cantor que a gente diz que assim, é do mundo, mas eles escrevem letras, eles têm um cuidado de ter. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. Teve uma experiência, e eu tive a experiência, mas eu também tenho a minha profissão, então eu não vou levar as pessoas a pecar. Então eu posso criar letras, e essas pessoas, esses artistas, estão ficando cada vez mais de lado. A sociedade começou a dar valor só aquilo mesmo que é rasgado, aquela coisa horrorosa, assim. Então, que perde a beleza. Deus, ele é a beleza. Deus, ele tem essa capacidade de nos fazer belo. O dom da piedade, ele faz você reconhecer que você é filho de Deus, ele muda os seus pensamentos, ele muda o seu olhar. É esse dom. E eu pensava que dom era só saber cantar, só saber pregar. Sim. Mas eu vou olhando para a história, olho assim para a minha história e vou percebendo quantas coisas eu mudei, né? Por Jesus. É você se interessar pelas coisas do Senhor, querer saber o que é o catecismo, entender o que a igreja fala, o que a igreja está pedindo. Né? O que Deus está falando, o que Jesus... Zelar pelo sagrado, né? Zelar pelo sagrado. E isso é o dom da piedade. Então, se você tem esse desejo, essa vontade, porque você já nasceu com a alma selada e ele vai derramar o Espírito Santo. Quando você está com o Espírito Santo, quando você abre os olhos e percebe que ele está ali, que ele sempre esteve ali, aí você acorda, cai a trava e você começa a mudar. Muda os pensamentos, muda as palavras. Tem gente que xinga muito. Eu estou xingando demais. Percebi. Tá mentindo pequenas mentiras, como a gente estava falando. Então, isso que faz você perceber é o Espírito Santo. Gente, é o sobrenatural. Se eu começar a construir coisas com pedaços de pensamentos humanos, de experiências humanas, vivências humanas, eu vou ter uma tese humana. Mas se eu começar a vivenciar com o sobrenatural, com coisas que só você e a sua fé, ninguém vai conseguir entender, só você e a sua fé consegue ver, você vai ter algo sobrenatural. Você vai ter. Então, eu tenho muita história sobrenatural na minha vida. Que eu olhei assim, meu Deus, como é que pode? Como isso aconteceu? Não tem outra explicação. Do jeito que a ciência se cala com Nossa Senhora de Guadalupe, né, com a história de Guadalupe, com aquele manto que está lá há quase 500 anos, que não é pintado, que ninguém sabe como foi feito, declarado por vários cientistas que ninguém sabe como foi feito, você não vai ter uma explicação. Se você parar para pensar, usa o teu corpo, a tua parte humana, para pensar, para buscar e além, você é limitado. Você não vai conseguir entender. Tem gente que fica, Deus veio de onde? Quem é Deus? Como é que Deus surgiu? Você não vai. Você não vai achar essa tese. Você não vai achar essa tese. Não vai existir. Porque nós nascemos para pertencer a Ele. Para estar com Ele, acabou. Assim, eu sou dele. E as pessoas pensam que ser de Deus é ser uma pessoa triste.
Não é. Ser de Deus é você ser uma pessoa feliz, transformada, livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso estar num restaurante com uma música ao vivo, com músicas horrorosas tocando. Eu tô ali comendo, mas eu não tô me envolvendo. Porque eu tô no mundo. Né? Como é que eu tô no mundo, mas eu não posso me envolver com esse mundo. Né? Eu tenho que construir meu céu na terra. Eu acho que eu tô conseguindo construir meu céu na terra, porque eu vivo uma alegria realmente, assim, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou barulhenta, eu gosto de fazer zoada. E lá em casa também, eu com meus meninos, tem hora que, lógico que a mãe surge, né? A mãe que às vezes grita, surge. E aí Deus me fala, filha, grita menos. Vamos lá. E aí eu vou tentando melhorar para eles, né? Para os meus filhos, para o meu esposo. Quando você entende que é para o outro, você vai buscando isso. Né? E o Dom da Piedade causa isso na gente, ele causa essa transformação. É muito lindo. Eu tô passando por isso aí que a Nath falou, dessa transformação depois de casado, né? A gente completou agora 6 meses, dia 3, 6 meses de casado. Nossa. E aí... Lua de mel. Recém-casado. Agora sim, eu digo pra vocês, a Ellen... Tem aquela brincadeira que diz... Brincadeira não, gente. Ó, essa pessoa vai direto pro céu, é uma santa... Que o que ela me atua. Eu tô me moldando ainda do Terêncio, que era solteiro, pro Terêncio casado. Mas essa transformação a gente percebe. A gente olha pra nossa história e vê. Isso, nessa nossa dedicação diária à oração, que a gente tenta, às vezes a gente não consegue 100%, mas esse permanecer em querer, a gente vai essa é a palavra. Querendo mudar, né? Você usou a palavra certa agora, Terência. Essa palavra ela é a chave que vira tudo, é permanecer. Perseverar. Nem que encontrei o Terêncio, não gostei dele. Cara, que cara chato. É da igreja. Mas eu não vou pelo Terêncio, não é ele. A história de vida dele vai me ajudar a perseverar. Mas é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Deus Pai. É aquele que é pai, que acolhe, que ama. Não é por você, eu quero que você esteja comigo, mas a gente tem que ir junto para o mesmo sentido, né? Para a mesma direção, que é o Senhor. E a gente vai se moldando, olhando para Cristo. E vai todo dia, né? Não é milagre não é assim, no milagre não, perdão, não é mágica não, sim, é milagre, quer dizer isso. Não é mágica, é milagre. Pequenos milagres todo dia. E lá no início do episódio a gente falou que o tema desse episódio é Filha de Deus, Filha de Maria, né? Bem falou a Nádia do Dom da Piedade, que a torna filha de Deus, né? E agora, por esse lado da filha de Maria, a Nádia já falou um pouco sobre Nossa Senhora, de quem é Nossa Senhora para ela, Maria. A gente queria que tu falasse um pouco mais de assim, como a consagração a Nossa Senhora, né, nos ajuda a permanecer em Cristo, né? Como a consagração, porque muitas pessoas pensam que a gente está se consagrando a Nossa Senhora, está esquecendo de Jesus. Porque vocês não se consagram a Jesus? Minha gente... Mas a consagração, ela é a Jesus. Aí a gente vai começar a corrigir daí, né? A correção vai daí. Galera, a consagração, ela é a Jesus Cristo. Por Maria. Como eu falei, ela é um grande manual. Então a gente tem que aproveitar esse manual, né? Viver com esse manual, como diz São Luís Maria, por ela ele veio, por ela ele voltará. Quer você queira, quer você não queira. Por ela ele veio, por ela ele voltará. E o Dom da Piedade fez isso comigo também, né? Com relação à Virgem Maria. Quando você é adolescente, quando eu falo que as escolas e a igreja, elas se casam, a escola tem uma influência muito grande na nossa história, na nossa vida, né? E eu tive muitos amigos protestantes que falavam muito mal de Maria, que viam a minha vivência. Eu estava começando aquela empolgação de acampamento de jovens, na juventude, né? Grupo de oração. E as pessoas falavam muito assim para mim, de que eu estava numa igreja errada, que a igreja que eu estava adorava santo, adorava Maria, aquele blá 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 que a gente já conhece, quem está na vivência já sabe. E ali eu me deixei levar, porque não tinha formação ainda, estava começando, não sabia. Então eu ia para a igreja,
E uma vez me chamaram para ir para uma igreja protestante. Aí eu fui visitar, porque era um culto de 15 anos, a gente estava todo mundo naquela fase de 15 anos. E eu fui. E quando eu fui casar, que eu convidei essas mesmas pessoas, elas não pisaram na minha igreja. Eu digo, tem alguma coisa estranha aí. Por que eu posso ir e eles não podem vir? E aí eu comecei a tentar entender, né? Primeiro veio a mágoa, porque a gente fica, o ser humano é fraco. Fui logo zangada. Por que não pode ir para minha igreja e tal? E ali, na minha vivência de renovação, eu fui descobrindo quem era Maria. Estava num grupo de oração ainda com meus 18 anos, ainda me lembro como se fosse hoje, apesar de não fazer tanto tempo assim, né? Uma irmã, a irmã Maísa, a irmã Maísa amo demais, lá no meu grupo de oração, ela chegou no meu ouvido e disse, eu me lembro claramente ela falando, Nádia, o Senhor está falando para você que você precisa desarmar com a mãe dele. Eu parei assim, meu Deus, como é que ela sabe disso? Beleza, vamos lá. Porque eu já tinha a vivência do texto em casa, né? Mas era uma coisa muito de respeitar a tradição, que o dom da piedade faz. Isso também, né? Faz você respeitar a tradição, você amar a Santa Igreja, conhecer as coisas, enfim. E ali eu comecei a chorar e, meu Deus, ela sabe, então, eu vou melhorar. E fui melhorando, um passo. Quando eu casei também, Maria apareceu para mim, assim, apareceu para mim, que eu digo assim, como um grande modelo de esposa. Como é que eu tenho que ser? Como eu vou casar agora e como é que vai ser? E aí eu fui melhorando. Eu não costumo dizer que eu estou pronta com Maria, não, porque eu acho que eu preciso melhorar ainda muito mais, inclusive na minha fidelidade às minhas orações do Santo Texto. Quando eu, em 2011, já casada, né? Eu tive um problema no coração. Eu tive uma arritmia cardíaca, né, que eu tive que operar. E numa experiência de oração, eu estava lá no meu grupo de oração, me preparando para a cirurgia que eu ia fazer. Eu tive uma visualização de Nossa Senhora, ela mergulhou as duas mãos num balde cheio de sangue, assim, me deu um coração pulsando, assim, novo. Aí eu olhei, assim, para aquele coração e recebi. Acordei, não, porque eu estava em oração, estava acordadíssima. E eu comecei a chorar e disse, Deus, eu vou ganhar um novo coração, né, nessa cirurgia que eu vou fazer. E era uma cirurgia muito arriscada. Eu acordei toda cheia de marcas, porque eu tive que ir para aquele choque, né? Sim, o médico contou para o meu esposo que eu tive que ir desfibrilador, né? Foi assim, 3 vezes. E quem estava rezando por mim, né, quem estava no meu grupo de oração estava intercedendo, fazendo vigília por esse momento que foi muito delicado, e viram São Miguel Arcanjo. E eu lembro claramente que na hora que os médicos botam aquele cheirinho, né, para a gente desmaiar, para a gente se apagar, quando meus olhos fecharam, que eu olhei para a porta, que eu estava virada assim para a porta do centro cirúrgico, eu vi São Miguel Arcanjo. E eu achava que eu estava sonhando. Não era um sonho, não, era real, porque minha mãe estava rezando lá na sala de espera, ela disse que via os anjos tudo correndo. E essas experiências é a oração que te traz, é a vivência de oração que te traz. Você só consegue com a oração. Permanecendo, né? Vivenciando. E Maria estava ali cuidando de mim o tempo inteiro. Eu já fui para a cirurgia certa de que Maria já era minha mãe, então eu já estava melhorando. Então, esse processo foi muito forte, muito rico comigo, com a Virgem Maria, filha de Maria. Como é que eu adoro um Deus único, né, que é Jesus Cristo, que ele foi gerado em um ventre e eu vou rejeitar esse ventre? Não posso rejeitar esse ventre. Eu não vou adorar Maria, mas eu quero ser gerada como ele foi. Se eu imito Jesus, se eu quero seguir os passos dele, eu tenho que começar lá na formação, lá na minha construção, quando ele estava ainda naquele embrião. Né? Então, o ventre dela é onde eu quero estar sempre voltando. Eu quero voltar para ela poder me gerar como ela gerou Cristo. E muito da minha oração eu uso isso. Eu estou conduzindo as pessoas também, coloque a sua oração, diga, eu quero ser gerada como Cristo foi gerado. E não tem outro caminho, é só no ventre de Maria. E mais tarde, depois de muito tempo, eu descubro, recente isso, foi na pandemia, eu descubro um aneurisma, né, um aneurisma cerebral.
Gente, o pessoal fala que quem é amigo de Tereza, né, sofre horrores, mas, enfim. Coração e cabeça. Eu digo, eu não costumo pegar nem gripe, mesmo, só doença de coração e cabeça. E aí eu fui fazer essa cirurgia e mais uma experiência com a Virgem Maria. Mais uma vez ela vem me dizer que está comigo, está ali guardando, cuidando. E sem contar a experiência da Maria Tereza, né, que é a minha filha caçula. Antes de falar da Maria Tereza, eu tenho também o Davi, que é um rapaz já, um meninão de 20 anos, o Davi tem. Lindo, meu filho. E quando eu tive o Davi, foi muito difícil, aquela coisa toda, menina muito nova e tal. E o Júnior sempre falava assim, a gente precisa consagrar os nossos filhos à Virgem Maria. E a gente teve a graça, eu e meu esposo, de batizar o Davi dia 13 de maio, meio-dia. Gente, uma graça assim, sem tamanho. Na época eu não entendia, assim, eu sabia que era valioso, mas hoje eu sei que é valioso. Na época eu dizia assim, é valioso, mas hoje eu sei que é valioso, sabe? Ter o meu filho ser batizado 13 de maio, meio-dia, ter os filhos consagrados. E a Tereza veio pelas mãos de Guadalupe. É um sonho que eu tive, que ela não pode, você deve ter visto eu contando, que ela me entregou nesse sonho. Isso eu estava dormindo, né? E ela me mostrou no sonho que eu ia ganhar uma menina. Eu estava com 2 meses de grávida. E nesse sonho ela me entregou uma menina, do cabelo todo encaixadinho. E é a Maria Tereza, que hoje a mãe que eu fui com o Davi, eu sou outra mãe com a Maria Tereza, e ao mesmo tempo eu consigo unir os dois e levar pro caminho que é o centro, que é Jesus, né? Eu tenho que dizer, tenho que apontar o caminho. E aí assim Maria fez comigo. Ela aponta, ela diz, a boca dela não diz outra coisa. Se você pegar o Evangelho de Lucas, está lá, né? A minha alma engrandece e glorifica o Senhor. Gente, quem mais? Vocês querem mais o quê? Vocês querem mais o quê de Maria? Porque ela já mostrou tudo, ela já deu todo, ela já disse sim. Já se doou completamente. Ela anulou a vida dela. Eu digo dessa parte que eu lembro da Magnificat. E ela fez isso. A minha alma engrandece, glorifica o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É minha história. Eu digo que o canto de Maria é minha história. Porque ele olhou para mim, a pobre serva, a pequena, eu que não estava lá servindo para nada. Ele olhou para mim e disse assim: tem serventia. Essa menina vale muito. Então, eu tenho essa consciência hoje, que Maria colocou em mim, pelo cântico dela, pela voz dela, a boca de Maria só fala Jesus, 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 Jesus. Ela não fala outra coisa, ela não diz eu sou o centro, ela não diz não, ela fala a minha alma glorifica o Senhor. É o tempo inteiro, se você olhar. Ainda tem um detalhe, que eu vi um padre falando. Eu não me lembro agora o padre, mas ele falou que o testamento... Padre não, eu sou Felipe Aquino, lembrei. O testamento da Virgem Maria, ela deixa a última frase, que ela coloca, se você pegar a Bíblia e você pegar a palavra, a última frase é: façam tudo que ele vos disser. Façam tudo que ele vos disser. Dali para frente, você não ouve mais a voz de Maria. No Evangelho, você vê que Maria estava lá, Maria estava ali, Maria estava junto com os discípulos, mas ela falou a última palavra dela, dentro da palavra: façam tudo que ele vos disser. Ela não quer tomar o lugar dele, ela nunca quis, ela sempre soube do lugar dela, de ser a geradora, né? Aquela que ia gerar, que ia conduzir. Aí eu fico pensando, quem era que trocava as fraldas de Jesus? Quem foi que contou por discípulos escreverem? Isso. Quem foi? Quem é que estava lá? Quem é que conhece o filho? Se você me perguntar do meu Davi, meu Francisco Davi, eu vou contar detalhes dele, detalhes. Da Maria Tereza eu vou contar detalhes. Tanto da inclinação para o pecado, quanto das virtudes que eles têm. Maria teve a graça de olhar para Jesus e dizer: eu gerei um santo, 0 pecado. Mas se ela tivesse largado ele no mundo, você já pensou como é que ia ser? Vocês já pensaram nisso? Como é que ia ser Jesus largado no mundo? Faz o que tu quiser, igual o menino de hoje, que a geração de hoje é assim. Os meninos têm que fazer o que quiser.
construir a aprendizagem deles. Não, tem que ter um condutor. Maria direcionou. E a palavra do profeta Jeremias, ele fala lá em Jeremias 7, ele fala que até que ele saiba discernir o que é bom e o que é ruim, ela vai nutrir ele com leite, manteiga, mel. E isso são as formações. Até discernir o que é bom e o que é ruim. Porque é a razão. Sim. Jesus é homem também. Então, essa maturidade, ele não pecou. Ele não tem pecado. Até porque criança não tem pecado. Criança é uma coisa assim, muito, né? Mas a gente nasce com a inclinação. Né? Acaba tendo esse processo. Jesus não nasceu com a inclinação. Ele não nasceu. Mas Maria estava ali do lado para dizer, não bote a pedra na boca. Tira da boca essa pedra. Não pode. Né? Você... Não criança, porque não esse tipo de coisa que sua mãe faz, gente. Maria é assim, meu Deus, de deitar no colo e de descansar no colo dela, sabe, assim. Você encosta e diz: "Ô mãe, tô cansada hoje". Eu tenho um quadro dela que veio do México, tá? Quem quiser ir na minha casa pode conhecer, minha relíquia. Que esse quadro veio de lá. Quando o sinal que Deus me deu de Maria foi quando eu fui fazer a minha cirurgia do aneurisma. Meu esposo disse que se eu voltasse viva, ele ia escrever lá para a Catedral lá do México, lá para a Basílica, que ele queria contar minha história com ela. E assim ele fez, né? Ele conversou com os irmãos da Renovação Carismática do Nacional, com os irmãos de lá, e eles fizeram a ponte. Quando eu me espantei, na minha porta, uma relíquia em tamanho real, né, do quadro de Guadalupe, está lá na minha casa, enorme. E ali foi mais um sinal, que eu sou filha de Maria e que ela realmente queria estar na minha história, quis estar na minha casa, assim como ela quer estar na casa de todo mundo, cada um da sua forma. E a minha forma foi assim, ela não se escondeu, ela não fez questão de ficar escondida, e nem em silêncio. Comigo, não. Comigo, ela fez questão de dizer: eu tô aqui, você tem uma mãe, assuma. E hoje eu sou a louca que espalha que Guadalupe é real, e ela tá lá para dizer: eu tô aqui, meu filho, eu tô aqui, minha filha, calma que eu tenho a solução de tudo, pega, é Jesus. Né? Eu vivo de divulgar que ela é muito real. Ela é muito real, gente. Eu não conhecia Guadalupe. Não sabia nem que ela tinha esse título. Aí eu até brinco que todos os títulos de Nossa Senhora rezam para Guadalupe. Isso é anti-teológico, gente. Brincadeira. Mas é porque ela é muito... O título da Virgem de Guadalupe. Você olha... A ciência, você pode pesquisar aí na internet, tem em todo lugar, você vê a ciência explicando que ela tem as vestes da aldeia do índio, né, que ela tá de cabelo solto, e na aldeia só podia usar cabelo solto quem é virgem. Ela tá com um laço preto na barriga, que na aldeia dele só podia usar o laço quem estava grávida. E ela está grávida e aparece em dezembro para ele. O dia dela é 12 de dezembro, no advento. Então, se ela está grávida, ela está esperando. No advento é a espera. Então, todos esses detalhes vão encaixando na sua história e você vai vendo. Eu sou filha de Maria. Né? Não tem outro caminho. Sou filho de Maria. Eu não tô aqui para imitar o Cristo. Ele é o quê? Filho de Deus e de Maria. Então, não tem como a gente não ser filho de Maria. É uma graça muito grande você pertencer a essa igreja e ter Maria. Quem não tem Maria não é o dom da piedade, não. Mas que eu tenho, não. Mas eu fico assim, triste, porque ela é necessária. Minha avó diz, segredo, que a pessoa que não crê em Maria... quando morre, gente, isso é muito... É só uma brincadeira, não sei se é real isso não. A minha avó disse, quando morre, ela pega a pessoa, vamos assistir a missa, participar da missa, antes de chegar no céu. Aí pega, vai lá, vamos participar da missa. Aí espera a pessoa participar da missa para depois ir pro céu. Eu acho isso maravilhoso, dessas histórias que os mais antigos contam. Eu também não.
E é Engraçado, essa semana passada eu tava assistindo o João Cláudio em casa, né? O humorista João Cláudio Moreno, ele falando que tinha perdido, que ele é muito católico também. Ele tinha perdido a mãe dele. Aí ele citou uma frase que um padre falou, né? Que a gente ganhou uma mãe de graça Uhum. e a gente despreza essa mãe. Muitos da gente despreza essa mãe, que é Maria. A gente ganhou uma mãe de graça. Tanta gente querendo ter uma mãe, a gente deu uma de graça. Só pra dizer assim, essa Eu aqui é minha aprendi mãe. muito a ser mãe com Maria, né? Aprendi muito a ser mãe. Porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente perde muita paciência muito fácil. E a gente grita muito, reclama muito, né? E a gente olha para Nossa Senhora. Eu tive uma experiência com a Virgem Maria, grávida do Davi, que é Francisco Davi. E tive uma experiência com a Maria Teresa, grávida da Maria Teresa, né? Com o Davi, eu tive uma experiência diretamente com Nossa Senhora. Com a Maria Teresa, também. Só que nesse segundo momento, eu tive uma experiência a mais com Santana, a mãe de Maria. Quando eu conheci Santana, a história dela, Santa Ana, assim, é uma coisa incrível. A imagem de Santa Ana é ela do lado, né? Maria, com um caderninho, acho que é um livrinho. A mãe que educa, a mãe que ensina. E aí eu percebi o que Deus fez comigo. Ele me jogou na pedagogia. Professora Teresa de Ávila, que é Teresa, que é a maestra, a grande doutora da igreja, padroeira dos professores. Tudo vai se encaixando. Maria é mãe de menino. Santana é mãe de menina. Então eu sou mãe de menino e mãe de menina. Deus não podia deixar eu passar por esta terra sem ter experiência com a mãe de menino e com a mãe de menina. Então, Santa Ana também fez uma participação muito, muito forte na minha fé, na minha construção de cristã. Vou dizer isso pra minha mãe. A senhora é sortuda. A senhora pode ter um filho homem ou uma filha mulher. Ai, uma vez. Poder ter as experiências. Poder ter essa experiência. É uma graça muito grande. E aí, como você falou aí, a Maria Teresa. Maria Teresa possivelmente foi em homenagem a Santa Teresa d'Ávila, né? Certeza. Você gostaria de contar pra gente qual Ai, gente, com o toda a alegria do meu impacto de Santa coração. Teresa d'Ávila em sua vida, em sua conversão, a Olha, contribuição que ela tem? Santa Teresa você. entrou na minha vida lá no meu grupo de oração. Quando a gente rezava pelas vocações, né? Eu tenho no meu grupo de oração 2 irmãos no Carmelo hoje. Dentro do meu grupo de oração surgiram 2 nada. Tem o Frei Luciano, Frei Bruno e a irmã Maiara, que estão os 3 no Carmelo, né? Os 3 no Carmelo. Uma pessoa disse assim, mas é muito fruto para o Carmelo num grupo de oração só. Eu disse, mas é só 3? Tinha que ter tido mais, né? Eu até brinquei. E aí, o Frei Bruno tinha acabado de ir para o Carmelo fazer a experiência vocacional dele. E quando ele foi, o Júnior, meu esposo, tinha uma relíquia de Santa Teresa pequenininha, né? E aí ele deu para ele, leva aqui, Teresa e tal, ele levou. E quando eu estava grávida da Maria Teresa, eu tive uma ameaça de aborto, né? Muito, muito séria, que foi assim que Nossa Senhora agiu como seu milagre na minha vida. Ela agiu com esse milagre de me dar essa vida, porque teoricamente eu já tinha perdido essa vida. E todo mundo começou a rezar por mim. Eu tinha acabado de chegar da Jornada Mundial. E tinha muitos amigos e irmãos rezando. Naquela época ainda era carta, gente. 2014, um dia desse. Ainda era, né, tava começando o WhatsApp. Não estava assim ainda não. Lá na JMJ eu conheci o WhatsApp, em 2013. Eu vi os meninos teclando, digo, gente, o que é isso? Como o centro do país, né, avança primeiro, então a gente fica sempre depois, eu já cheguei com isso, digo, gente, tem um aplicativo aí que a galera conversa e tal. E ali naquele aplicativo, todo mundo soube que eu tinha engravidado, que eu estava com ameaça de aborto, e chegou no Frei Bruno, só que nem todo mundo tinha esse acesso a esse aplicativo. Aí, ele rezando por mim, ele escreveu uma carta, pedindo, que diz que na oração dele, Deus pedia que eu colocasse aquela relíquia que eu tinha dado para ele no berço da criança. Né? Já era pedagogo, já era professora. E
não sabia que Teresa era padroeira, mas não sabia, assim, a história dela em si. E aí a história, só sabia que ela era carmelita, que tinha reformado o Carmelo. E aí ele voltou, veio dentro de uma carta, voltou a relíquia. Eu até olhei assim, na hora que eu peguei, eu disse, meu Deus, o Frei Bruno devolveu. Que falta de educação. Pensei lá na mesma hora, né? Mas não, quando eu comecei a ler, que eu tinha acabado de ter o sonho, já tinha tido a experiência e vi Teresa. E na minha experiência, olha a audácia da pessoa. Eu disse na minha oração, eu disse, Deus, vai ser uma menina, que eu já sabia que era uma menina, né? 2 meses de grávida não dava para saber, mas eu já sabia, porque ela me deu no sonho. E eu disse, Deus, vai se chamar Maria. E tem que ser só Maria. Eu não quero outro nome, porque eu tinha muitos alunos com esse nome composto, Maria não sei o quê, Maria alguma coisa aí. E ninguém chamava Maria, só dizia o outro nome, né? E eu dizia, não, eu quero só Maria, que é para todo mundo falar o nome de Maria. Todo mundo tem que dizer Maria, 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 vem cá Maria, Maria, Maria. E aí eu tinha muito disso comigo, de achar que ela tinha que ser só Maria, não queria nome composto. Quando chegou a história da relíquia, né, que ele devolveu na carta, o meu esposo olhou para mim e disse assim, se for menina, tem que ser Maria Teresa. Eu, não. Por quê? Eu não quero composto. Quero, não. Deus, que... Aí fui rezar, eu sei, eu tava... Aí quando eu fui rezar, que eu fui entender que Deus queria, Ele queria Maria Teresa. Eu podia não querer, né? Eu podia não querer, mas Ele queria. E depois, pelo dom da piedade, Ele me faz querer, desejar a Teresa. E eu sou encantada com Santa Teresa d'Ávila, como ela mudou. Ela foi considerada doutora. Gente, são poucos doutores na igreja, acho que 30 e pouquinhos, né? 30 e pouquinhos doutores que tem na igreja. Sim. E ela mudou, assim, uma forma de pensar, uma realidade que para você ser doutor, você tem que ter uma tese Sim. que muda a mística, né, da igreja Sim. e tudo. E ela conseguiu fazer isso. Numa época em que mulher não tinha acesso à leitura, mulher não tinha acesso a papel, ela enfrentou a Inquisição, que era, não a Inquisição diretamente, né? Mas ela estava na época da Inquisição, em que mulher era proibida de pegar em papel, proibida de ler. Ela sofreu, mas ela obedeceu. Eu não posso, então... E depois de tudo isso, ela foi escrevendo, ela enfrentou, assim, uma realidade para a vida, para aquele momento, para aquela situação social que estava existindo. Ela transformou, então ela fez essa reforma no Carmelo. E aí, na minha oração... Quando eu fui questionar com Deus, né, eu ainda fui dizer, Senhor, o Senhor tem certeza? As pessoas vão dizer que minha filha tem nome de pessoas já idosas, porque né, o pessoal tinha muito disso naquela época. Eu, será? Fiquei pensando, enfim. Aí fui rezar. Deus falou claramente no meu coração. É uma forma de você agradecer pelos frutos do Carmelo. Os frutos do seu grupo de oração para o Carmelo. E dali eu entendi, caiu no meu coração, eu disse amém, é Maria Teresa. Agora você me pergunte se ela quer ser amiga de Teresa, quer Terezinha. A menina é apaixonada por Santa Terezinha. Aí eu digo, Terezinha é discípula de Teresa. Ela disse, pois é, mãe, então eu já sou Teresa, então eu tenho que ser como Terezinha. Ela fica questionando. Ela ama Santa Terezinha. Como ela ama Santa Terezinha. E eu percebo que ali, naquela criança, já existe formação sobrenatural. Ah, tua filha é santa. Tu acha que tua filha... Tem gente que pensa assim, né? Tu acha que tua filha já é santa. Tu acha que ela vai crescer, ela vai ter as escolhas dela. Eu disse, vai. Mas dentro do que eu estou direcionando. Estou lá orientando, estou lá dizendo. Com Davi eu perdi muito esse fio, mas hoje ele tem essa noção. Apesar de ainda estar nesse processo formativo, que a gente sabe que é para sempre, a gente não morre se formando, né, buscando a santidade. O Davi, ele é um menino lindo. Lindo, não é porque é meu filho não, mas é a coisa mais linda da mamãe. E ele hoje está fazendo uma caminhada na comunidade Shalom. Né? Ele está lá com a comunidade. Eu sou muito feliz dele estar lá. No começo eu ficava, tu tem certeza, filho, que tu quer ir lá pro Shalom mesmo?
Fiquei na renovação com a mamãe. Aí eu dizia, ó, o Shalom nasceu da renovação, sabia? Eu quero trazer o menino. Mas ele tá muito bem lá, bem acompanhado, com irmãos que eu amo, com irmãos que eu conheço. E ele tá vivendo essa missão de estar na comunidade, começando, engatinhando, né? E a Maria Tereza e o Davi, eles têm essa consciência fincada, assim, já. Com ele, talvez eu não tenha conseguido na mesma idade dela, mas eu tô conseguindo. Eu olho e digo assim, Deus, eu tô conseguindo fazer meu filho entender que tu é maior, que tu é supremo, que tu é o tudo. E eles caminham muito juntos. A Maria Tereza, ela é fruto de uma oração do Francisco Davi numa quaresma de São Miguel. Ele tinha 9 anos, a idade dela, ele começou... Muito antes ele começou a pedir, 9 anos foi quando eu me lembro. Mãe, quero um irmão ou uma irmã. Mãe, eu disse, vamos embora, filha. Eu não podia naquela época porque eu estava com o coração, né, fibrilando. Sim. Mas também nunca evitei filho. Foi na hora que Deus quis mesmo. E aí ele fazia. O Davi, com 7, 8, 9, ele ainda hoje ele sabe de cor a quaresma. Gente, a quaresma, que eu tenho que estar com o papel na mão lendo, ele sabe de cor, ele aprendeu decorado, ele gravou. De tanto que ele pedia, Então eu disse assim, a minha missão tá caminhando, tá dando certo. E a gente tem muito medo as pessoas falam muito isso, que tua filha vai crescer, ela vai ter escolhas. Teu filho, eu digo, vai ter escolhas. Meu filho pode ir para a festa que for, o show que for, eu tenho confiança que ele não vai cair numa coisa ruim, receber coisa ruim, porque eu sei que as escolhas dele vai ser para o que é sagrado, para aquilo que agrada a Deus. Aí as pessoas não entendem que a gente vive num mundo para ser feliz, para brincar, para se divertir, e acha que a gente vai para um show ou para um restaurante e está se perdendo. Aí ali você está convivendo, você está na sociedade. Né? E ele gosta muito, ele não teve essas experiências, ele gosta muito de ir comigo para show. Olha, quem é o filho de 20 anos que quer ir com a mãe para um show? Eu louvo a Deus. Ele disse assim, mãe, vai ter um show assim, tal e tal e tal. Davi, não quero, não. Ou show estranho, não gosto dessas coisas, não. Aí ele disse assim, mas eu só vou se for com a senhora. Ó. Hoje não, hoje ele já tem os amigos dele, né? Mas e querer ir comigo, de estar comigo, meu Deus, é uma bênção que eu não consigo nem mensurar a gratidão que eu tenho a Deus pelo meu filho ter esse sentimento de querer estar comigo, partilhar coisas comigo, conversar comigo. É uma gratidão imensa. E Tereza trouxe para mim esse olhar, porque eu entrei na pedagogia por causa dele, né? O TDAH, aquela coisa toda. Eu fui estudar para entender o comportamento dele. Então, Deus me colocou na educação, nesse mundo educacional, pelo meu filho. A culpa é dele. É por você, meu filho, que eu estou na educação. É por você, porque eu queria tanto ter tido a professora, que meu filho tivesse uma professora que eu tento ser. Então, eu comecei a buscar isso por causa dele. Porque eu chegava na porta da escola e dizia, professora, o que eu tenho que fazer com meu filho? Me ajude, me oriente. A professora, como todos os muitos, todos não, mas muitos professores hoje estão perdidos por causa de filosofias que desviam o olhar, aquilo que a gente falou lá no começo. E hoje o meu olhar, ele é diferente. Eu consigo olhar para a educação com o olhar que a educação é. A educação nasceu para formar pessoas, para ser feliz e pertencer a Deus. É por isso que a educação existe. Né? Para a gente ter uma sociedade de pessoas que se respeitam, que se amam. Está se perdendo tudo isso, está se perdendo. E a gente percebe que as correntes pedagógicas que nós fomos formados nos trouxeram até aqui. Mas a gente precisa entender que essa formação que a gente recebeu, de muitas correntes pedagógicas que a gente viveu, que a nossa escola vive, elas não nos levam para a verdade, elas não nos encaminham para aquilo que a gente é, corpo, alma e espírito. Elas nos levam a ser a sociedade que nós estamos vendo hoje. Tá dando certo a sociedade de hoje? Não tá, gente. Não tá funcionando. A gente olha para o mundo. Tá funcionando. Por quê? Porque é um mundo de fazer o que você quer, o que você tem vontade. Quem faz o que quer e tem vontade é bicho.
É anima. Que quer de qualquer jeito. É de qualquer jeito. Nós não nascemos para ser bicho irracional. Né? Pela ciência, nós somos animais racionais. A razão, a usar a razão. E Deus, ele é razão, ele é pé no chão, é firmeza. Deus não é você ficar se iludindo, eu vou rezar para dar certo. Age para dar certo, que Deus vai te conduzindo para dar certo. Eu vou rezar para que você acorde e perceba que as suas atitudes estão erradas. E aí você tem que mudar. Isso é educação. É você mudar suas atitudes para fazer aquilo que é certo. Todo mundo faz. Minha mãe já disse, você não é todo mundo. Frase da minha mãe. Você pode usar, todo mundo fala isso, né? Toda mãe fala isso. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. Você não tem outro caminho. Pode desviar, pode fugir, mas o caminho é esse. E essa é a missão da educação. E foi isso que Teresa fez comigo. Teresa me mostrou que é preciso mudar. Mudar, como ela fez. Ela transformou, ela mudou. O Castelo Interior fala muito disso, né? De você olhar para você, perceber que lá dentro dessas moradas que estão aqui dentro, essas moradas que habitam dentro de você, você tem que escalar. Você tem que avançar. Primeira morada, segunda morada, em que fase eu tô? Aí às vezes você volta, depois tem que, né? Ela mostrou isso para a humanidade. Ela trouxe esse Deus que está cravado na sua alma. Deus está cravado na sua, na minha. E Ele faz a gente se unir para transformar, para mudar a vida das pessoas, para surgir um dom pode, que depois surge um santo pode, que já existe um santo flor. Então, sim. Todo esse processo você vai vendo e vai encaixando, porque o Deus que está na sua alma é o mesmo Deus que está na alma do Cleison. Na alma do Cleison, na alma da Nádia, aí a gente percebe que é um Deus só. Então, Teresa me mostrou muito isso, que não adiantava eu querer... é só Maria. Não adiantava eu querer essa Maria. Ela tinha que cravar na minha história. Ela tinha que dizer, tá aqui, ó. Deus me colocou na tua história. Né? Deus me colocou na tua vida. Assim como Deus colocou São Miguel Arcanjo na vida do Davi. Eu não tinha nenhuma relação de oração com São Miguel. Eu comecei por causa do meu filho, que gosta muito de São Miguel. A minha filha ama Santa Terezinha. Aí eu disse uma vez para ela, Teresa, eu não lembro de ter ganhado uma rosa nessa novena, mas o povo ganha, né? Enfim, eu falo assim brincando. E ela ama, então eu percebo que Deus vai colocando. Né? O Júnior, meu esposo, ele é apaixonado por Nossa Senhora Aparecida. Ele ama São José. E aí eu vou entendendo que Deus vai colocando na vida de cada um as suas referências, né? Tipo, olha pro Terence, ele conseguiu, olha pro Clécio, ele conseguiu. Então, as pessoas vão olhar pra gente e dizer, dá certo, né? Dá certo. A sociedade vai olhar pra gente e olhar assim, o que esse pessoal faz para dar certo? Exatamente. A graça de Deus dá certo. Mas a gente tem que fazer o que quer mesmo. Não, você não pode fazer o que você quer, não. Porque se você for fazer o que você quer, você vai virar um lixo, um bicho. E como eu disse, a gente não nasceu para ser bicho. A gente nasceu para ser filho de Deus. Né? A gente tem um cargo social na biologia, a gente tem esse cargo, né, a palavra de Deus diz, e Deus fez fez tudo, fez o mundo, construiu o mundo, e o homem domina. A gente nasceu para dominar, não no sentido de eu vou mandar e vou manipular. Mas é por isso que o bicho ele é irracional, o animal ele não tem a inteligência que a gente tem. Então, a inteligência é dom do Espírito Santo. Sim. Né? Você não consegue pegar na inteligência. É uma coisa assim, que é dom do Espírito Santo. Até a formação cerebral, eu também gosto muito de estudar essa questão de cérebro. Teresa me mostrou que a experiência com o sobrenatural vai além do teu corpo.
vai além do que você é na biologia, né? Teresa me mostrou isso, né? Que o sobrenatural, ele vale mais do que o humano. E você vê que Jesus, ele é humano e ele é Deus. Mas o que sobressai? O que fica acima da humanidade dele? O sagrado, né? O sobrenatural. O que é sobrenatural. Que é o que chama a atenção. Jesus é um homem normal, um homem comum ali no meio da multidão. Uma mulher toca na roupa dele e sai um poder de dentro dele. O sobrenatural é que tá chamando a atenção. O sobrenatural é que faz as pessoas olharem para ele como o Deus que ele é. Então, nossas experiências precisam caminhar para isso. E Teresa fez isso, né? Ela trouxe para a gente, trouxe para a igreja essa experiência com o sobrenatural. Muito bem. Então, chegamos aqui aos finalmente do nosso episódio. Agradecer a Nádia, né, pela presença, mas Que antes, minha alegria estar aqui, gente. nós temos uma pequena dinâmica que nós não podemos deixar de fazer Eita, com ela, meu Deus, será que eu me preparei para isso? que é chamada Escolha Santa. Nós temos Eita. aqui 3 perguntas. Deixa eu me arrumar. E você vai escolher uma coisa ou outra de acordo com as suas experiências. Vamos lá. Certo? Já nos nossos finalmente. Então, primeira pergunta. Um dia de oração no Carmelo com Santa Teresa d'Ávila ou uma caminhada de conversa rumo à igreja para uma missa com San Juan Diego? Meu Deus! O som de... Gente, sério que eu tenho que escolher? Ai, gente. Não, eu vou rezar e depois eu vou pra igreja, pra missa, eu rezo com ela. Paro pra rezar com ela, pronto. Santa Teresa, eu vou ali pra missa. A missa, com pronto. Gente, que escolha difícil. Pra mim é difícil. Se eu tivesse que escolher só um, eu tava lascando, porque eu não ia conseguir escolher, não. Porque eu ia ficar rezando aqui, esperando. Vou rezar com Teresa, rezo. Mas eu quero caminhar com o Diego. Pronto. Respondido. Respondi. Segunda pergunta. Essa é boa também. Eita, meu Deus. Um café da manhã com o Papa Francisco ou um chá de tarde com São João Paulo II? Meu, gente, calma. Pronto, um na terra, outro no céu. Eu tomo café na terra, né, com o Papa Francisco, porque quando eu chegar com ele, acho que eu já tô santa, assim, pertinho dele. Cadê? Não, acho que eu quero estar. Aí, morreu. Chá da tarde. Chá da tarde. No mesmo dia. Pronto. Acordo, eu tomo café com ele e depois vou tomar um chá lá no céu, com a graça de Deus. E terceira e última. Ai, Jesus, tô me saindo assim já bem, vamos lá. Um curso de catequese, né, daquele da professora, um curso de catequese com José de Anchieta, ou um curso de escrita com o rei Davi, escrita de poemas, músicas com o rei Davi. Eita, eu acho que esse eu vou escolher um. Apesar de eu amar a história da educação, que tudo que os jesuítas fizeram nesse país para ensinar e formar, eu acho que eu ia querer escrever. Porque a professora ama escrever. Tanto que eu falo, eu quero escrever, né? Sim. E eu gosto muito desse curso de escrita, ia ser top, né? Com o rei Davi. Chique. Iam sair vários salmos. Iam. Cânticos. E eu acho que eu me saí bem. Apesar de... Não, mas eu não posso rejeitar José de Anchieta, gente. Né? Não, mas eu quando o Espírito de Deus se move em mim. Eu acho que, mas eu ia ficar com o rei Davi. Eu ia ficar com o rei Davi porque os salmos, né, o cantar, e é o nosso, Sim, e é o sim. nosso grande, assim, né, músico e tal. Como eu sou da música, então eu acho que eu ia ficar com o rei Davi. E Teresa ficava na parte educacional e eu ficava com o Davi. Mas pronto, muito obrigado, Nádia. Esse foi o nosso episódio 14. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito Já deixa o convite aqui para obrigada. maio, em maio a gente vai gravar sobre Nossa Senhora. Ai, eu quero voltar. Vários episódios. Ai, a gente por entra em favor. contato. Gosto Viu? muito de falar, vocês sabem. Vocês perceberam, né? Quem ficou até o final. Mas foi um excelente episódio. Muito obrigado mesmo de coração por ter vindo, por ter atestado. A Amém. gente mantém contato. E vocês que estão aqui nos acompanhando,
que permaneceram conosco até agora. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue para os amigos. E não esqueçam, Santo Pode, o podcast que fala de Jesus, toda quinta-feira no YouTube, 7h30. Valeu, galera, um abraço.